O homem sempre sonhou com a possibilidade de voar. E no decorrer dos anos, muitas pessoas tentaram conseguir esse intento. Entretanto, foi somente no século XX que finalmente foi possível realizar esse sonho. As máquinas voadoras com tecnologia avançada surgiram após longos anos de pesquisas e experimentação. Entretanto, as técnicas empregadas pelo homem são realmente muito rudimentares, quando comparadas com as máquinas voadoras existentes na natureza. As máquinas voadoras existentes na natureza são as aves, as joias dos céus. Elas podem voar a grandes altitudes, ou andar sobre o chão, com grande velocidade ou bastante vagarosamente. Porém, as técnicas que elas empregam são sempre magníficas. Neste filme, estaremos considerando as aves e suas características fascinantes. Cada uma delas, uma maravilha da criação. A maravilha das aves. Maravilha do voo. Os pombos provavelmente são as aves com que estamos mais familiarizados em nossa vida diária. Essas pequenas criaturas podem não atrair muito a atenção das pessoas, mas quando as examinamos mais de perto, vemos que elas constituem um verdadeiro milagre da criação.
Para vermos a verdade dessa afirmação, vamos verificar como um pombo alça voo do chão, demonstrando um perfeito projeto de engenharia. Primeiramente, o pombo dá um salto para cima. Então levanta suas asas no momento em que os seus pés deixam o chão e empurra o ar para trás de si com toda a sua força. Então inclina-se levemente para a frente. Agora, ele já subiu o suficiente no ar para ser capaz de se deslocar para a frente. As aves maiores do que os pombos não podem executar esse difícil bater de asas mais do que 2 vezes. Na realidade, aves grandes, como o albatroz, não podem de maneira nenhuma proceder dessa forma, embora possuam outras técnicas que as permitem deixar o chão. Um exemplo é correr com velocidades cada vez maiores. Esta é uma técnica usada também por nós nos aviões. A parte mais cansativa do voo, para a maioria das aves, é o momento da decolagem. Uma vez superada essa fase, a ave pode facilmente voar planando no ar. Assim, o que é que permite uma ave permanecer no ar após ter conseguido alçar o voo? A resposta está no perfeito projeto de engenharia existente em suas asas. A parte de trás da asa curva-se levemente para baixo. O ar passando por baixo da asa é impulsionado por ela e exerce uma força de reação sobre ela. Esta é uma parte da força de sustentação que atua sobre a asa. Por outro lado, o ar passando por cima da asa é defletido na parte frontal da asa, reduzindo a pressão sobre a asa. Disso resulta outra parte da força de sustentação atuando sobre a asa. Se existir suficiente velocidade do ar, a força de sustentação que se exerce na parte superior da asa, juntamente com a força de sustentação atuando na parte de baixo da asa, são suficientes para manter a ave no ar. Esse é o fator que permite ao albatroz permanecer planando durante horas, sem sequer bater suas asas, somente utilizando as correntes de ar ascendentes. Outras aves criam por si mesmas o escoamento de ar necessário abaixo de suas asas, batendo-as para produzi-lo. Esta ave está literalmente remando no ar. Ela puxa metade da sua asa em direção a seu corpo, à medida que a levanta, reduzindo assim a força de arrasto. Então ela abre totalmente suas asas ao abaixá-las novamente. As penas entremeiam-se em cada movimento. Assim, embora a asa mude de forma todo o tempo, a sua parte inferior permanece completamente lisa. As penas das aves e as formas de suas asas são bastante perfeitas aerodinamicamente. Mesmo que este ganso voasse com velocidade de aproximadamente 70 km por hora, parece que ele está somente planando vagarosamente através do ar, graças à sua estrutura aerodinamicamente perfeita. Diferentes tipos de asas de aves têm sempre sido usados no projeto de aviões. Algumas asas são curtas e rígidas, permitindo frequentes manobras. Outras são longas e largas, para serem capazes de voar a elevadas altitudes. Outras ainda são longas e estreitas para planar no ar. Deus criou o sistema de voo perfeito no corpo de cada ave, em conformidade com as suas necessidades.
Algumas aves ficam voando no ar durante meses, comendo, bebendo e dormindo. Os falcões mergulham em direção às suas presas a uma velocidade de até 300 km por hora. As águias voam para demonstrar a sua força, e não somente para procurar alimento. A luta entre essas duas águias não é realmente uma briga, mas sim um teste de coragem. A primeira a soltar suas garras antes de cair ao chão é a perdedora. Um magnífico espetáculo de voo resulta deste teste de coragem. Todos os voos terminam com a aterrissagem. Uma descida segura é, portanto, tão importante como a decolagem. As aves são especialistas nisso e usam suas asas como freios. Este papagaio do mar pode permanecer suspenso no ar graças às correntes aéreas em torno dele e usa essa mesma capacidade para novamente aterrissar. Um momento de falta de concentração poderia trazer consequências terríveis. Os cisnes, que são das maiores aves existentes na Terra, aterrissam exatamente como um hidroavião e usam os seus pés como freios. O abutre executa um voo controlado de maneira muito precisa e executa cálculos geométricos também com precisão. Ele voa em direção a um ponto abaixo de seu ninho, fazendo uma descida rápida. Então, repentinamente, volta-se para cima, usando a força da gravidade e o arrasto do ar como freio, e sua velocidade cai a zero exatamente na beira do ninho. O projeto perfeito. O homem sempre procurou os melhores resultados possíveis ao fabricar aviões. A preocupação mais importante é manter a resistência do ar com valor mínimo e permitir assim que o avião permaneça no ar sem dificuldade. A tecnologia utilizada nos aviões atuais é resultado de um século de aquisição de conhecimentos com experimentos e pesquisas. As formas do avião e de suas asas são projetadas com o auxílio de computadores, levando em conta numerosos fatores. Apesar disso, entretanto, nenhuma tecnologia e nenhum controle de voo de avião podem ser comparados com o que as aves possuem.
Nenhum avião feito pelo homem pode executar a mesma espécie de acrobacia que executam as aves. Assim, quem foi o responsável por esse projeto perfeito do corpo das aves? Quem projetou a estrutura física e a capacidade das aves, que são tão mais perfeitas do que as dos aviões, com todos os cientistas e engenheiros trabalhando por detrás deles? Não é possível que as próprias aves tenham sido responsáveis por isso. Elas nada sabem a respeito de projeto ou de aerodinâmica. Elas vêm ao mundo como recém-nascidos inconscientes e utilizam as asas que lhes foram feitas enquanto ainda estavam no ovo. Mesmo que elas quisessem, não poderiam fazer suas asas de forma diferente. De fato, lhes foram dadas as asas ideais para atender às suas várias necessidades. Seria certamente ilógico pensar que esse projeto poderia ter surgido como resultado do acaso certo. Não há possibilidade de dúvida de que o projeto perfeito do corpo das aves seja o resultado de um Criador superior que também o executou. Esta é a arte da criação de Deus. Ao examinarmos mais fundo as asas e a estrutura física das aves, entendemos melhor as razões que levam à comprovação de elas terem sido criadas. Isto porque existem inexplicáveis maravilhas escondidas em seus detalhes. Os corpos das aves são projetados para serem tão leves quanto possível e contêm menos ossos do que as criaturas que vivem sobre a terra. Os ossos delas também não são tão pesados e densos. Pelo contrário, os ossos das aves realmente são ocos. Treliças frágeis dispostas diagonalmente no interior dos ossos, entretanto, tornam o esqueleto notavelmente forte. O mais impressionante aspecto do projeto está escondido nas penas. Estas podem parecer muito simples quando olhadas por fora, mas realmente constituem uma maravilha de projeto. Cada pena contém milhares de frágeis micropenas, todas dispostas diagonalmente. Estas micropenas são fixadas umas às outras por pequenos ganchos microscópicos, criando-se assim uma superfície leve e perfeitamente lisa. Isto testemunha a favor da existência de um incomparável projeto com seus milhares de pequenos detalhes, todos invisíveis a olho nu. As aves são somente um tipo de criatura, dentre os bilhões de exemplos no mundo, que testemunham a favor da sabedoria e do conhecimento infinitos de Deus. Quando as aves voam, às vezes planam pela ação das correntes aéreas. Entretanto, existe uma espécie interessante que absolutamente não depende disso para pairar no ar: o beija-flor. As asas desse pássaro são outro milagre da criação. O seu sistema de voo é bastante diferente do das outras aves. Eles batem as asas 25 vezes por segundo, e o olho humano é incapaz de acompanhar esse movimento por si mesmo, necessitando de câmera lenta para observá-lo. As asas do beija-flor
aguçadas e finas como lâminas de faca. Ao serem batidas, produzem uma corrente de ar vertical. O homem fez o mesmo com o helicóptero, que tem suas pás girando em torno de um eixo fixo, para criar uma corrente de ar vertical. O sistema de voo do Beija-Flor é muito semelhante, embora seja mais avançado e tenha muito mais controles. Ele pode executar qualquer manobra que deseje no ar. Pode subir e descer, ir para frente ou para trás, mediante a mudança do ângulo de suas asas. A maneira pela qual esse pássaro pode bater suas asas 25 vezes por segundo é também muito impressionante. Podemos movimentar nossos braços, levantando e descendo, não mais que uma vez por segundo. Se aumentássemos para 25 vezes por segundo, então os músculos de nossas costas aqueceriam e se distenderiam, ou ainda mais, se danificariam. O Beija-Flor, entretanto, possui um projeto tão perfeito que seus músculos não sofrem dano algum, mesmo que batendo as asas milhões de vezes em seguida. Essa frágil criatura é uma das máquinas voadoras mais complexas e avançadas existentes no mundo. Um verdadeiro milagre da criação. A maravilha da migração. As esquadrilhas de aviões a jato voam formando um V, e há uma razão importante pela qual eles assim procedem. Cada avião cria um vórtice na extremidade das suas asas. O avião que segue atrás dele encontra, assim, maior sustentação no ar e, consequentemente, gasta menos energia. Isto significa uma economia de energia de cerca de 20%. As aves migratórias, surpreendentemente, possuem essa mesma informação. Elas, como os aviões a jato, voam também numa formação em V. Cada ave aproveita o vórtice estabelecido pela ave que está à sua frente. É cansativo permanecer na frente desta formação, e por isso as aves fazem rodízio para ocupar esta posição. Há nisto tudo o grande segredo que só recentemente foi descoberto pelos engenheiros aerodinâmicos. O fato de que a formação em V permite consumir menos energia durante o voo. Como então as aves migratórias já conheciam isso? Como elas se organizaram de maneira tão consciente? Como cada ave conhece a sua posição própria? Essas questões apontam mais uma vez para a verdade da criação. Deus inspirou os seres vivos a usarem o seu corpo perfeito. Ele os criou de maneira otimizada. As aves migratórias têm outra maneira de economizar energia. O bater de asas de uma ave produz vórtices sucessivos atrás dela. E por isso todas as aves batem ao mesmo tempo as suas asas. Cada ave bate suas asas no mesmo compasso da ave que está à sua frente, o que leva a um voo completamente harmônico e bem planejado. Como as aves migratórias descobrem o seu trajeto em viagens de milhares de quilômetros.
Os cientistas, estudando esse assunto, viram-se em face de mais um milagre da criação. A cegonha encabeça a lista dos navegadores experientes. As cegonhas viajam milhares de quilômetros em cada ano. Voltando da costa da África, elas passam pelo Mediterrâneo antes de chegar à Europa. Entretanto, desde sua partida para hibernar na África, a vegetação na Europa reverdejou e ficou bastante diferente. Então, como é que a cegonha descobre seu trajeto ao longo dessa migração? Pesquisas mostraram que as cegonhas possuem em seu corpo um sistema especial de detecção do campo magnético da Terra. Elas usam essa sua bússola natural para se orientarem e, assim, manterem a sua rota. Isto as permite completar sua viagem sem se perderem e chegarem novamente ao local em que tinham feito seu ninho no ano anterior. Um avião de caça usa muitos equipamentos eletrônicos para estabelecer a sua direção e as coordenadas de voo. Entretanto, os gansos de neve voam através de distâncias muito maiores e sabem a direção que estão voando, mesmo quando envolvidos pelas nuvens, sem usar qualquer tipo de equipamento. Há pouco oxigênio a quilômetros de altitude na atmosfera. É por isso que os pilotos usam máscaras de oxigênio. Porém, os gansos de neve não necessitam de tais máscaras. Isto porque o projeto especial de seus pulmões e células sanguíneas permite que eles respirem mesmo em tais altitudes. Além disso, seu corpo foi criado com um projeto especial que os protege em temperaturas que chegam a menos 55 graus centígrados. O projeto e a tecnologia existentes em seu corpo é tão perfeito que um piloto de avião de caça daria tudo para ter o mesmo tipo de equipamento. Os gansos de neve viajam uma distância de milhares de quilômetros, desde as regiões próximas do Polo Norte até o Golfo do México. Eles também foram dotados de um sistema magnético miraculoso de direção, que lhes permite utilizar o campo magnético terrestre para navegarem e nunca se perderem ao longo de sua longa viagem. Então, quem instalou esse detetor magnético de direção no corpo dessas aves? Não há dúvida de que tal sistema sensor não pode ser resultado do mero acaso. Estas características das aves migratórias constituem uma comprovação clara de que foi Deus quem as criou. A característica mais interessante das aves migratórias se manifesta após o sol se pôr. Quando elas voam durante a noite, navegam guiando-se pelas estrelas. Isto é realmente uma grande maravilha, pois existem milhões de estrelas no céu e de nenhuma maneira é fácil usá-las para a navegação. Certamente, povos no passado usaram exatamente o mesmo método. Até a invenção da bússola, os marinheiros navegavam calculando a posição e os ângulos das estrelas. Entretanto, para isso usavam mapas com a posição das estrelas.
e possuíam tanto razão como consciência. Essas pequenas aves não possuem esses mapas com a posição das estrelas. Nem foram ensinadas a respeito da posição das constelações. Apesar disso, miraculosamente elas sabem a posição das estrelas e como orientar-se a partir delas, voando no escuro sem perder a sua direção. Pesquisas mostraram que mesmo aves recém-nascidas conhecem a posição das estrelas. Então, quem ensina essa posição das estrelas para elas, antes mesmo de elas quebrarem a casca de seu ovo? É mais miraculosa ainda a maneira pela qual uma pequena ave recém-nascida conhece quais das muitas estrelas ela precisa acompanhar e quais ela irá usar para sua orientação. Todas essas coisas demonstram que Deus não só criou as aves, como também inspirou seu comportamento. Aves campeãs. Algumas espécies no mundo das aves possuem outras capacidades além de voar. O avestruz e o cuco corredor, por exemplo, podem correr ainda mais rápido do que um atleta olímpico, quebrador de recordes. Se um homem tivesse de participar de uma competição de 100 metros com um avestruz e um cuco corredor, ele não teria absolutamente qualquer probabilidade de ganhar. Um campeão olímpico pode correr a velocidade de 39 km por hora, enquanto o avestruz pode chegar a 60. Com suas longas pernas, ele alcança cerca de 3 metros em cada passada. Essas aves são mais rápidas do que qualquer atleta em todo o mundo. Os pinguins também são uma espécie de ave, embora usem suas curtas asas para se deslocar através do mar e não do ar. Essas criaturas amigáveis que parecem tão desajeitadas andando em terra, realmente parecem estar voando ao entrarem na água. Se uma competição de natação fosse feita entre eles e os seres humanos, novamente perderíamos, pois os pinguins podem nadar 3 vezes mais rápido do que um ganhador de medalha de ouro nas Olimpíadas. Eles também gastam muito menos energia para nadar. A razão disso é que seu corpo foi projetado para essa tarefa. Eles se movimentam através da água exatamente como barcos rápidos e são uma das mais rápidas criaturas terrestres nadadoras. Estética perfeita.
Da mesma maneira como são realmente bastante impressionantes as técnicas de voo, as asas e outras características das aves, também as características decorativas existentes em seu corpo são também particularmente impressionantes. Os machos das aves usam maravilhosas colorações e configurações para atrair as fêmeas. Essas configurações são verdadeiras obras de arte. Para que surgissem essas configurações, cada uma das penas teria de ter sua cor e configuração próprias. É isso que leva a desenhos maravilhosos. Existe um código especial nas células de cada criatura, que é programado para formar essas configurações. A cor de cada pena, a parte dela em que a cor começará a ser alterada e cada nuance que ela terá. Tudo está codificado individualmente nos genes. O acaso não tem absolutamente qualquer lugar nesse esplêndido projeto. Nenhuma coincidência poderia explicar os maravilhosos desenhos existentes nas penas do pavão. E é por essa mesma razão que Charles Darwin, fundador da teoria da evolução, que procura atribuir as origens dos seres vivos ao acaso, sempre esteve grandemente perturbado com as penas do pavão. Darwin admitiu em uma carta a seu amigo, Asa Gray: "A vista da cauda de um pavão, sempre que eu atento para ela, me deixa doente." O fato é que possivelmente ninguém que examinasse os seres vivos sem pré-julgamento poderia ficar desconfortável em face das penas do pavão, ou de outros exemplos de projeto perfeito. Todos esses exemplos contêm uma mensagem importante que precisa ser compreendida por pessoas inteligentes. Foi Deus, o Senhor de infinito poder e conhecimento, quem criou todos os seres vivos. Todo ser vivo revela-nos exemplos de sua arte criadora. O engano do evolucionismo. As aves que deixavam Charles Darwin doente, em suas próprias palavras, ainda continuam a representar um dilema para a teoria dele hoje em dia. A teoria alega que todos os seres sobre a Terra evoluíram a partir de um outro ser, como resultado de séries de coincidências.
A explicação dele da origem das aves se fundamenta em nada mais do que hipóteses imaginárias. Os evolucionistas acreditam que as aves descenderam dos répteis. Entretanto, são completamente incapazes de explicar que espécie de transição poderia ter havido entre essas criaturas totalmente diferentes. O corpo dos répteis é coberto por duras escamas. As penas no corpo das aves, por outro lado, como já vimos, possuem uma estrutura muito mais complexa e não têm a mínima semelhança com escamas de répteis. É impossível haver uma forma de transição entre escamas e penas. E, de fato, isso jamais foi encontrado nem em animais vivos hoje, nem em fósseis. Outra diferença importante entre as aves e os répteis são seus sistemas respiratórios. Exatamente como os nossos, os pulmões dos répteis inspiram ar e então expiram-no através de percurso inverso. Entretanto, o ar escoa mantendo sempre a mesma direção nos pulmões das aves. Isso se torna possível mediante um sistema fascinante. A parte da frente e a parte de trás do pulmão das aves contém alvéolos ou sacos de ar vazios, ligados ao próprio pulmão por pequenos alvéolos menores. Quando a ave inspira, o ar preenche tanto o pulmão como os alvéolos da parte de trás dele. Ao mesmo tempo, o ar já utilizado no pulmão é expelido para os alvéolos da parte da frente do pulmão. Quando a ave expira, os alvéolos frontais expelem o ar já utilizado contido neles. Os alvéolos traseiros cheios de ar novo, fresco, também o expelem ao mesmo tempo, fazendo o ar entrar no pulmão. Isso significa que o pulmão está sempre cheio de ar fresco, esteja a ave respirando ou não. Existe um grande número de pequenos detalhes que permitem esse sistema funcionar tão perfeitamente. Por exemplo, existem pequenas válvulas entre os alvéolos e o pulmão que asseguram que o ar sempre escoe na direção correta. Como vimos, esse sistema complexo é uma maravilha de projeto, especialmente criado para satisfazer a necessidade constante de oxigênio que tem a ave. E este projeto por si só é suficiente para demolir a teoria da evolução. É impossível que o pulmão da ave tenha surgido através de estágios sucessivos, como alega essa teoria. Isto porque o animal não poderia respirar até que os alvéolos, tubos de conexão e válvulas tivessem todos estado plenamente formados. Mostra que esse sistema respiratório peculiar das aves deve ter surgido simultaneamente. Em outras palavras, ele foi criado. Os evolucionistas não conseguem explicar o surgimento de sistemas complexos, tais como as penas das aves, asas ou pulmões. Ao contrário, eles preferem construir histórias imaginárias, baseadas em somente alguns poucos fósseis. O fóssil que eles mais apresentam nesse contexto é o do Archaeopteryx, uma espécie extinta de ave que supostamente viveu há cerca de 150 milhões de anos atrás. O fóssil do Archaeopteryx foi descoberto pouco antes da publicação do livro de Darwin e desde então tem sido levado em alta conta. Paleontólogos evolucionistas alegam que esta criatura tinha características tanto de ave quanto de réptil. Entretanto, cada pequena descoberta científica desde então somente veio refutar esta alegação. Uma delas mostrou que as penas do Archaeopteryx e sua estrutura óssea não eram diferentes daquelas das aves modernas. Outro prego no caixão, na alegação de que o Archaeopteryx era o primitivo ancestral das aves, foi a descoberta de outro fóssil no Texas, em 1983, que foi denominado Protoaves,
e considerado com cerca de 75 milhões de anos a mais do que o Archaeopteryx. A despeito de todas as evidências científicas, entretanto, a ideia de que os répteis se tornaram pássaros ainda é usada na propaganda básica dos temas da teoria da evolução. Outro exemplo deste tipo de engano foi o fóssil Archaeoraptor, que a revista National Geographic descreveu ao mundo como meio pássaro, meio dinossauro. A revista ainda apresentou um desenho de uma dinoave imaginária e descreveu-a como comprovação clara da veracidade da teoria da evolução. O mesmo desenho foi oferecido como prova da teoria da evolução por muitos jornais ao redor do mundo. 2 anos mais tarde, entretanto, surgiu um impressionante fato. O fóssil era uma fraude científica, composto de partes de 5 esqueletos de animais totalmente diferentes. Aquelas revistas que 2 anos antes haviam descrito esse fóssil como comprovando a evolução, tiveram de admitir agora que o dinoave foi realmente uma fraude. É importante destacar que todas estas coisas foram apenas umas poucas das incontáveis mentiras e falsidades lançadas em nome da teoria da evolução. A razão pela qual as mentiras têm sido levantadas para apoiar a teoria é que não existem evidências científicas de maneira alguma para apoiá-la. Ao estudarmos os seres vivos sobre a Terra ou o registro fóssil, a teoria da evolução apresenta-se como um dogma, embora existam claras comprovações favoráveis à criação. As aves revelam a mesma coisa. Os seres vivos não são produtos do acaso, como a teoria da evolução gostaria que fossem, mas são o resultado de uma obra criadora perfeita. Conclusão. Neste filme, vimos a maneira pela qual os pássaros decolam, a estrutura aerodinâmica de seus corpos, as propriedades de seus ossos, os minúsculos ganchos em suas penas, as finas asas do beija-flor, a maneira pela qual as aves migratórias voam em formação, o seu sistema de navegação, as suas diferentes técnicas de voo, aves que podem correr ou nadar mais rápido do que qualquer atleta campeão mundial e as belas configurações existentes nas penas das aves. Testemunhamos também uma importante verdade: a criação de Deus é totalmente perfeita. Sua arte e poder estão presentes em tudo. Deus, o Senhor de todos os mundos, é o maior. Um verso do Corão revela: foi Deus quem criou 7 céus e outras tantas terras. A ordem desce entre eles para que saibais que Deus, sobre todas as coisas, é poderoso. Deus rodeia todas as coisas com a sua ciência. Corão 62, 12.